E aí, pessoal, vamos continuar nossas aulas agora. Vamos criar esse componente, que é basicamente um cardzinho também ali, bem parecido com os de cima, mas ele traz para a gente as vacinas que estão próximas ali para a gente. Então a gente vai criar ele do zero. Eu vou começar aqui. Como ele é um componente que será usado em mais de um local, por exemplo, aqui nas minhas vacinas também será usado o mesmo componente, a gente vai fazer dele um componente global que facilitará a gente desenvolver ele na frente já usando esse componente. Então eu vou pegar aqui, vou em SRC, a gente está aqui nessa tela, né? Vou criar componentes e vou criar um novo componente. Então a gente vai criar vaccine card index.tsx, então rn tsx. Já vamos também criar nossos styles, então styles.ts e styled do React Native. Vamos importar aqui nosso container e já usamos ele aqui diretamente. A gente vai precisar usar esse calendário, então já vou importar ele aqui para a gente. Vamos aqui em calendário, export, coloco os três, olha aqui o preview. Então na pastinha calendar, você cria uma pastinha para você, calendar, salva. Vamos ver aqui nossos assets, imagem, calendar. E ele ficou um pouquinho bagunçado, então o que eu vou fazer é abrir meu Explorer, que é o Finder, ícones, remover dali de dentro, apagar essa pasta vazia e renomear. E aqui eu vou colocar Calendar. Ctrl C, vamos editar 1 a 1, Calendar e 3x também. Então seria isso. Aqui a gente vai vir, sempre que a gente modifica, lembra de alterar nas constantes. Então eu vou vir aqui, ícone, calendar, na pasta calendar, vai ter um calendário, colocar a vacina, vai ser um calendário, e aqui também vamos colocar o objeto calendário. Basicamente isso. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa para cá. Não, acredito que seja isso mesmo. Então já podemos aqui desenvolver certinho. A primeira coisa, vamos aqui no nosso container, abrir aqui total, e vamos ver aqui a altura dele. Então tem 103, vou arredondar aqui a altura para 100 pixels. O background dele vai ser normal, né? Não tem nada demais. Então vamos pegar do nosso tema que theme faz uma função theme.colors.background.main. O que mais? Width, a gente quer que fique sempre 100%. Border radius, a gente tem um border radius aqui. Deixa eu inspecionar. Temos sim de 10. É padrão. Então border radius. Também vamos usar nosso tema. Então, abre aqui, abre parênteses, abre chaves, theme.borders.radius.small, que são 10 pixels. Só basta colocar o pixel aqui no final. Pensando isso aqui como um card, a gente vai ter uma parte desse componente aqui à esquerda e uma à direita, que é a data. Então a gente pode fazer ele como uma flex row, então flex direction, do tipo row, vai ser uma linha. Também vamos espalhar os componentes, então justify content space between, no caso que a gente quer jogar. Imagina que tem um quadrado aqui, ó, esse quadrado, e aqui tem outro quadrado. Na verdade até tem, só não estava mostrando ali. Mas seria basicamente isso, a gente vai fazer, e aí vamos jogar para cada lado um. Então space between, e aqui, para finalizar, a gente tem um padding. Só que a gente precisa fazer também esse pedacinho aqui que fica bem legal, desse destaque. Então é bem simples fazer também. Vou fazer logo ele. Vou chamar ele de um badge. Então export const badge left vai ser igual a um styled.view. Vamos colocar aqui algumas coisas. Primeiro que a posição dele vai ser absoluta, para a gente conseguir jogar ele para o lado. Ele tem basicamente, ele é um border radius. Se você olhar aqui é bem simples de fazer, ó. Imagina que ele tem um border radius no left, em cima e embaixo e só. E ele é de 13 pixels. Então aqui a gente pode até colocar para facilitar ali um clean code. A gente pode usar isso. Vamos definir qual é a largura dele. Então é width to badge left vai ser igual a 13. Ok? Quem vier olhar esse código já entende ali o que é. Então aqui vou colocar um width. Aí você precisa abrir aqui para inserir um valor. Então vou colocar width, badge left e px para ser de pixels. Geralmente quando é esse tipo de componente eu gosto de ter certeza que ele não vai crescer por nenhum tipo de estilo externo. Então eu coloco o min
e também coloco o max. Então, min e max width vai ser a mesma coisa. Nosso rate vai ser igual ao do pai. Poderia colocar 100%, mas vou manter aqui a altura. Mas o que? A gente tem a borda também. Então, vou colocar aqui um border radius. E aqui a gente vai ter que colocar do mesmo tamanho que a gente tem aqui em cima. Então, seria basicamente 10 pixels. Só que a gente vai precisar colocar apenas nos que são em cima. Então, a gente vai colocar border top left radius. Colocaremos esse. Deixa eu ver se ele vai ajeitar. Tem dois border aqui, por isso tá errado. E também vamos colocar um border bottom left radius. E aqui sim. Então imagina que a gente está criando essas duas bordinhas aqui. Basicamente isso. Vamos continuar. Ele também vai precisar receber uma cor. Então eu já vou criar aqui um arquivo de types.ts. Vou colocar uma tipagenzinha, só para dizer que é de styles. E aqui eu vou colocar um export interface. Deixa eu ver. Badge left props. Basicamente vai ser uma cor que a gente vai precisar passar ali para ele. Então, cor do tipo string. Nada mais que isso. E para tipar nossos estilos, a gente já sabe. Vem aqui em View. Abrimos e fechamos. Importando essa propriedade aqui. Vou remover aquele erro chatinho do TypeScript. Praticamente isso. E aqui a gente pode pegar. Posso até copiar aqui do background. Fica até mais fácil. Só tira esse width. E aqui a gente vai ter o nosso color. Exatamente. Então aqui eu vou passar esse color na nossa propriedade. Seria isso basicamente. Não tem mais quase nada. Vamos colocar e já vamos testar aqui alguma coisa. Então aqui dentro do container eu vou colocar esse badge left. E aqui de cor, como é obrigatório, vou passar um red. E esse card eu vou importar ele lá no nosso home. Então aqui, pode ser aqui, direto. Vou importar, sem sugestão. Deixa eu ver se eu exportei ele aqui. Exportei. Então aqui ele deve trazer. Não trouxe, mas eu consigo pegar ele aqui. Então eu vou componentes, vaccine card. E aí basta colocar o nome dele aqui. Legal, já apareceu aqui, está completão na tela. Então uma coisa que a gente pode até modificar é aqui nesse container a gente fazer um export const content vai ser igual um style de ponto view e aqui a gente vai ter um padding 2.0 que vai ser para cima e para baixo e vamos pegar aqui do tema o spacing, então team.space.md de 20 pixels e aí ele vai colocar pra gente. Basta pegar esse content aqui. Vamos colocar aqui por volta desses itens. Então aqui content. Vou importar. E aí ele já ajustou para mim ali certinho. Então tá bem próximo já do que a gente busca. Vamos para o texto em si. Então vamos abrir o nosso card. Isso aqui vai ser absolute, então não vou nem contar. Mas aí uma coisa para a gente colocar. Vou até colocar primeiro aqui, então depois a gente vê. Text. Vou importar ele dos nossos componentes. E aqui eu vou colocar esse exemplo que a gente tem. Então seria tríplice viral. Copiar ele aqui, text. E aqui a gente vê que ele ficou por cima. Então uma coisa que a gente pode fazer é aqui no nosso container. A gente vai entrar aqui e vai colocar alguns pads. Então eu vou colocar padding. Posso colocar um por um para facilitar. E aqui eu vou pegar um spacing desse. Deixa eu ver se eu tenho algum. Não tenho. Não tenho nenhum space. Mas eu posso pegar pelo menos isso aqui para facilitar. Então aqui. E eu vou trocar isso aqui para spacing. Então, space.md. E aí, a gente está também fazendo 13 pixels aqui, que a gente usou, para afastar ali um pouquinho. Então, também eu vou dar esse desconto. Então, eu vou colocar with badge left. E ele já joga mais ali para o centro. E também dá o desconto ali do valor. Então, seria aí, ó, 20, 13, 26. Mais ou menos isso aí. Também tem o aqui para cima, né? Então, tanto para cima quanto para baixo. Então, eu vou colocar aqui mais uns. A gente também tem o left e o right, no caso. O right a gente não precisa somar, porque ele já vai estar certinho, não tem nenhum ali. E a gente tem o bottom e tem o top. Então, também não os dois precisam ser somados. Basta fazer isso. E aqui também no bottom, a gente pode deixar assim. Então, ele já centralizou para a gente o nosso card. E aí ficou bem mais legal. Aqui, voltando, a gente pode passar para ele o estilo, que seria uma tipografia.
do tipo body 2. Deixa eu só checar se realmente é. Isso, 16 Open Sans Bold. Então é esse cara mesmo. Deixa eu ver o que tá faltando aqui. Podemos fazer o chip. Esse componente de chip, geralmente a gente vai colocar ele. Então, como eu falei, imagina que tem uma caixa, né? Então, imagina não, na verdade, a gente tem a caixa aqui, que pega os dois, ó. Então ele aparece para mim essa caixa. A gente vai criar ele com a view. Então, eu vou usar uma view aqui, view. E aí imagina que tem tanto ele quanto esse chip aqui embaixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que nos nossos estilos, a gente precisa de um export const chip wrapper. Vai ser igual a um styled.view. E aqui a gente vai passar somente que ele é um flex direction do tipo row. Isso aqui é só para ele fixar o nosso chip para não permitir que cresça. Daqui a pouco eu mostro, eu já vou colocar aqui e eu vou explicando mais certinho. Então eu vou colocar ele e também já vou criar o nosso chip em si, que eu posso até copiar e tiro o wrapper. Aqui a gente vai ter, queria colocar ele mais para cá, acho que fica legal assim. Isso. Um border radius, então eu vou procurar de alguém que tem aqui já, esse cara. A gente sabe que é padrão ali, 10 pixels em toda aplicação, basicamente. Temos mais o que? Alinhar o texto que vai vir dentro. Eu tô fazendo essa parte verdinha aqui, ó. Então, ele vai ter um texto dentro, que vai ser o Align Item Center, e também vamos justificar ele para o centro. Então, aqui já deixou pronto. Ele tem um padding praticamente de 10, 8, 10, 14. Então, a gente pode até colocar aqui padding. Então, para cima seria 8 e para os lados 14 px. Ponto e vírgula. E aqui também coloca px. E o background color, a gente vai precisar passar uma cor específica para cada um. Por exemplo, aqui tem dose única, tem uma primeira dose. Aqui, deixa eu ver. Ó, tem outra dose também. Segunda dose já é diferente a cor. Então a gente vai precisar passar uma cor para ele também. Posso até basicamente copiar isso aqui. Aqui, só vou chamar ele de chips, props. Legal. Aqui vou colocar da mesma forma. Importar ele. E aqui, não tem nem muito o que fazer. É basicamente copiar esse background color aqui. Seria isso. Vamos importar eles aqui para ver como está ficando. Então, chip, estilos. Vamos colocar aqui. E ele tem dentro dele um texto. Então, posso colocar o texto aqui direto. Então, text, já até tem. Vou colocar aqui primeira dose. E aqui no chip está pedindo a cor. Vou colocar green. Isso aí. E ele tem uma separaçãozinha de alguns pixels. Deixa eu checar aqui para mim ver quantos são. 18 pixels. Então aqui eu posso colocar entre o nosso chip e o texto um separator. Então separator com um height igual a 18. Isso aqui vai fazer ele separar aqui e deixar bem uniforme. E aqui do outro lado, só para a gente fazer primeiro aqui a data, a gente vai instalar uma lib. Então deixa eu adicionar aqui mais o código. Vai ser o yarn add date FNS, que é uma lib basicamente para tratar aí com datas, formatação, etc. Então tu vai instalar, eu volto quando ele terminar. Show, terminou. Vamos continuar aqui então. Vou chamar esse cara de vacina date. Deixa eu pegar ele aqui. Então vou chamar export const vaccine date. Vai ser igual um styled.view. E aqui a gente vai fazer também um flex direction row e um align item center, só para deixar ele centralizado ali junto com a data. Então, beleza, vou importar ele aqui. Ó, a gente colocou um separator, space between, então eu vou colocar ele aqui. E dentro dele a gente tem aqui um text. Então eu vou colocar aqui bem simples, text. Será o exemplo que está ali, 27/7 de 2022. Falta importar o date aqui. Exato. E aqui a gente vai ter também o nosso ícone. Então a gente já colocou ali nosso ícone de calendário. Então eu vou colocar aqui ícone. Ícone vai ser do tipo calendar com size padrão aí de 20. Deixa eu ver se preciso obrigatoriamente passar o size. Ele é obrigatório? Não, ele não é. Ele já é 20 por padrão, se eu não me engano. Então, exato. Já vai ficar certinho. E aí a gente precisa também de um separator aqui no meio deles para ficar ajustadinho aqui. Deixa eu ver quantos pixels são. 12. Então são 12 pixels de width para separá-los. Só ajeitar aqui. Tá chegando próximo do que a gente precisa. A gente precisa só alinhar
esse nome. Tô achando que ele tá muito alto aqui, o padding. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu styled. Aqui em cima a gente tem o pad, tem o left. O left a gente precisa porque tá obrigatoriamente. Right tá MD, tá certo. O top que tá muito alto, porque realmente a gente colocou MD. E ali é só 10 pixels, então seria um small. E o bottom também. Então, small para os dois. E agora sim, ele ficou centralizado, que é o que a gente precisa aqui. Então agora tá bem parecido aqui do nosso layout. Até puxar um pouquinho para cá. Já temos basicamente o mesmo layout que temos ali. Só checar aqui o tamanho dessa fonte, 16, Open Sans, regular, é esse mesmo então. Praticamente pronto. Só precisa agora tipar realmente certinho as coisas. E a gente vai fazer isso agora. Ah, uma coisa que eu esqueci é a sombra. Ele também tem uma sombrazinha, bem pequena, mas tem. Então já vou criar, igual a gente criou da outra vez. Aqui, um export, default. Eu posso até colocar assim, na verdade. Styles. E aqui eu vou criar meu styles baseado no style sheets. Então, export, não. Const styles, na verdade, igual a style sheet. Pronto, create. E aqui eu vou colocar o shadow. E aí eu vou pegar até as propriedades que a gente tinha feito naquele card, que é aqui no small card, style, ó. Tem até pronto aqui, na verdade, eu vou até copiar isso aqui. Então, vou copiar aqui e vou exportar tudo. Basicamente vai ser a mesma coisa, não temos nenhum problema com isso. Então, aqui, da mesma forma, eu vou colocar um pressable do React Native. E aqui eu vou colocar um style, que vai ser dos styles, que eu vou importar certo, ponto, shadow. E aqui eu vou passar ele lá para baixo. Então, eu vou pegar aqui, abaixo de container, corrigindo. E está dando erro aqui. Styles has already declared. Deixa me ver. Aonde é que está declarado? Ah, ele importou lá da outra tela. Então, beleza. Agora sim, tem uma pequena sombra ali. E a gente pode também fazer as tratativas. Olhando aqui, a gente percebe algumas coisas. As vacinas que ainda não passaram, no caso aqui, a pessoa que fez o layout colocou para mês 7, né? Seria um mês à frente. E as que passaram, tem essa corzinha mais clara, digamos. O laranja é para as que vão vir ainda. E esse verde, meio que um verde claro, é para as que passaram. E relacionado às doses, se for primeira dose é verde, que é a nossa cor primária. Se for dose única, é a nossa cor secundária. E se for segunda dose, é um laranja, que a gente não tem ainda, mas a gente vai corrigir isso e vai adicionar. Mas antes a gente pode começar tipando aqui nosso próprio componente. Então vou colocar aqui um export, interface, vai ser vaccine, card na verdade, card, props. E aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter um title, que vai ser do tipo string, que vai ser esse nome ali que apareceu. A gente vai ter uma shot, que no caso seria qual a dose. Então pode ser single dose, ou pode ser first dose, ou também pode ser a nossa second dose. Só corrigir aqui. Legal. E aí a gente vai ter uma date. Provavelmente essa date sempre vem string do back-end. E a gente tem um onPress, que vai ser opcional, que vai ser ali para o nosso pressable, que sempre é uma função que retorna void. Então, eu colocaria aqui void. Vamos usar essa propriedade aqui. Então, aqui a gente vai remover o react.fc e vamos tipar aqui os parâmetros. Vou importar ele do types. E aqui a gente tem date, shot, title e onPress. OnPress é mais simples, já posso passar até aqui direto no pressable. Então, onPress. Então, nada muda aqui. A gente pode começar primeiro com essa dose, o que é mais simples fazer na real. Acho que o cálculo aqui da data seria algo legal de ser feito. Então, uma coisa que a gente sempre faz é const formatted date vai ser igual a 1. Eu geralmente uso o memo porque ele já vai segurar para mim o cálculo. E isso geralmente a gente precisa fazer só uma vez. Então, memo. E aqui a gente vai fazer um return format. E aí vai ser do nosso date.fns. Vamos criar um new date para a data que vai vir em texto. Então, date. E aqui a gente vai passar como a gente quer formatar. Então, no meu caso, eu quero dia, barra, mês, barra, ano. Tudo isso aqui se encontra diretamente no site lá do DateFNS, ó. Então ele já dá aqui também
da localização, caso eu queira passar, etc. Então tu pode virar bem certinho ali a documentação deles. E aqui, como dependência, a gente vai colocar o nosso date. Aqui ele já deu erro, porque a gente não está passando. Então, vou salvar isso. Vou no nosso home, tá aqui. Vou passar o date. E uma forma fácil de fazer isso é criando uma nova date. Date. Ponto. To is o string. Que ele já converte para string e já passa para gente. Então, vou lá. Ele passou, exatamente. E aqui, a gente vai usar essa data. Então, a gente tem a data fixa. Vou colocar aqui. Já observe que essa data aí é bem doida. Eu vou colocar a nossa nova. E aqui, agora sim, está na data correta. Dia 2/3/2020. E aqui tem exatamente isso. Quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Eu disse 2020, né? Ai, eu que errei. Legal. Então seria basicamente isso. Então o Date FNS aí serve para esses cálculos de data. É sempre legal usar ele. Já aproveitando o gancho, a gente pode ver aquele outro esquema. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, se é antes de hoje. Lembra que eu falei que aqui, os que são antes de hoje, eles ficam uma coisinha diferente. No caso, antes de hoje, é tipo já passou, né? Então são passados. E aqui eu vou usar a mesma coisa. E use memo, colocar uma função que vai gerar para mim só basicamente um booleano. Então aqui o que eu vou fazer? O DateFNS é muito bom, ele já traz para você várias funções, inclusive essa, is before. O que eu preciso passar é uma data que eu quero comparar. Então, new date, do date, que está vindo para mim, e uma data para comparação, que no caso seria hoje. E aqui seria a data de hoje. Dependência, a gente vai ter o date. E ele já retorna para mim ali se ele já é hoje ou não. Então aqui, só para a gente já ajeitar, a gente vai precisar trocar a cor, né? Eu vou colocar aqui só para a gente deixar o exemplo pronto, depois eu ajeito a cor. Então seria bad left aqui. Vou colocar assim. É, antes de hoje, vermelho. No caso, poderia colocar um azul para achar mais próximo ali. Blue. Opa. Blue. E se não, é vermelho. Então, como não é antes de hoje, né? Seria até hoje. Ele tá azul. Vou colocar um outro exemplo lá, passando certinho a data aqui. E a gente pode passar assim. 2022, mês 1, dia 1. Tá errado o cálculo, então. Deixa me ver. A nova data, 2022. No caso, todos são passados, verdade. Então seria, sei lá, o mês 4. E agora sim. E aí ele estaria em vermelho por conta de ser uma data mais recente. Então estaria meio que dessa forma aqui. Agora sim. Deixa eu fechar esse estilo. Voltando lá. A gente já fez esse cálculo. Depois a gente coloca as cores. E a gente também pode verificar a dose ali em si. Para finalizar essa parte. Então vou fazer, por exemplo, aqui const dose vai ser igual use memo. Sempre com use memo, né? Para não ter que ficar recalculando. E aqui eu vou chamar o shot como exemplo. E aqui eu vou passar para ele um switch, que vai ser a minha dose. Na verdade, meu shot. Que ele vai dizer para mim qual é a dose. Então, se for na primeira, eu vou retornar um objeto que vai ter a cor. Vou colocar aqui, por exemplo, fixo, mas depois a gente ajeita. Vermelho. Depois um title. E aí eu coloco primeira dose. Vou fazer isso para a segunda. Aqui no caso a gente tem o second dose. E aqui basta trocar por 2. E no default a gente vai fazer um retorno direto do dose única. E aqui eu vou trocar a cor também. Sei lá, botar um purple. E aqui um green. E aqui a gente vai colocar a dose única. Dose única. Faltou aqui a vírgula no green. Na verdade faltou em todos. Prontinho. E aí ele coloca 2 vírgulas em cada. Pronto. Posso tirar esse break, pois eu estou dando retorno. E aqui eu tenho a dose e ela vai trazer para mim tudo ali. Então o que a gente pode fazer é aqui, por exemplo, na dose, vou colocar dose.color e aqui no texto a gente vai colocar dose.title, dose única. Então é porque a gente não passou nenhum, na verdade, aqui no home. Então se eu for aqui colocar, por exemplo, shot, ele já dá autocomplete para mim aqui. Então eu vou colocar single dose, já é o padrão nosso ali, né? E aqui eu vou colocar, por exemplo, first dose. E ele coloca a primeira dose e já coloca ali a cor certinho. Vou entrar de novo aqui. E aí eu vou ajustar essa cor aqui do título. Então aqui do título, ele vai ser um color do tipo background. Que a gente quer que ele fique da cor do fundinho aqui.
E aí sim ele fica mais parecido. Feito isso, a gente pode já partir para adicionar a cor real ali, que está muito feio nessas cores assim. Então aqui, por exemplo, algumas a gente já tem, então eu vou começar importando aqui. Vai ser o const igual use theme, e aqui eu vou ter colors, e aqui eu vou pegar certinho. Então na primeira dose aqui, no lugar de red, vou colocar colors.primary.main. Vou colocar também as cores na dependência. Já estava até reclamando aqui, ó. Na secundária, ela é um azul. Então, vou colocar colors. Na secundária não, na verdade. É na dose única que ela é um azul. Então, seria aqui. Colors.secondary.main. E aí, falta ajeitar aquela ali. Ó, já ficou parecidinha. Dose única aqui. E primeira dose também já está bem parecida. O que está faltando, então, seria essas cores aqui. E aqui a gente não tem ela ainda. Vou até pegar aqui, ó, puxar um pouquinho para cá, copiar aqui. No nosso arquivo de color, aqui eu vou colocar uma cor nova e eu vou chamar ela de orange. E a gente tem também esse azulzinho aqui, é quase um verde. Vou colocar um light green. Deixa eu até ver se não tem nenhuma cor aqui. Não, tem não, exatamente isso. Só que aí, para fazer isso, a gente precisa também trocar no nosso tema. Então aqui no comum, cores, a gente vai precisar usar essas cores lá. Então deixa eu me adicionar. Vai ser aqui em colors, tá aqui, né? Isso. Aí eu vou dar um enter aqui, na verdade, só para facilitar, depois eu volto. Então, 2. A gente vai ter o orange e vai ter também o light green. E aqui também da mesma forma. O orange e light green. Feito isso, a gente pode ir nos nossos estilos, tipo dark. Ele vai reclamar aqui, mas a gente já ajeita. Então, o orange vai ser no main o colors.orange. E aqui eu posso até copiar. Sempre a mesma coisa, basicamente. No branco. E vou copiar isso aqui também para o light. Então, light, ele vai dar para mim o complemento light green. E ele já trouxe foi a importação do color. Mas não é isso ainda. É aqui e light green. Faltou aqui alguma coisa. Deixa eu ver se eu coloquei errado. Light green. Faltou uma vírgula aqui. Agora sim. Isso aqui eu posso copiar da mesma forma para o light. Então já temos aqui. E agora a gente pode usar aqui no nosso kart. Então vou aqui pegar colors. Isso aqui eu posso colocar aqui ponto orange ponto main. Deixa eu ver aqui, já ficou. Eu não tenho nenhum exemplo ainda com essa, né? Então deixa eu criar mais um aqui. Esse aqui vai ser a second dose. Seria a second? Eu coloquei no case. Perdão. Então volta aqui, vírgula. Isso aí. Segunda dose, primeira dose e assim vai. Agora falta também esses aqui. Então, se for antes, eu vou colocar colors.lightgreen.main e se não, eu vou colocar o nosso laranja. Então, seria basicamente isso aqui. E vou lá. A gente já tem bem próximo ali já do nosso layout final. Uma coisa que está faltando é o title. Então, vou tirar esse cara daqui, vou passar ele no texto que fica aqui. Então, nesse caso, eu posso fazer isso, colocar aqui, title, vou remover só para aproveitar esse title, e aqui vou passar para ele aqui o title. Então, a gente tem esse cara aí, tem febre amarela, deixa eu colocar um para cada um, e o outro aqui eu vou colocar até Covid. Cine title, do Johnson Baby, para ver como é que fica. Legal. Então, estão todos aí, seria basicamente isso. Show. E aqui o que a gente precisa fazer é separar um pouquinho ali. Então, vou pegar só o exemplo mesmo, depois a gente vai corrigir isso. Então, também tem um separator de 15 entre eles. Então, 15 aqui e 15 aqui. A diferença aqui não é height, width, height. Então, height, tira aqui o acesso e vou lá. Também está faltando o nome. Então, aqui em cima, no content, a gente vai ter um text que é, deixa eu pegar ele aqui. Próximas vacinas. Então, vou copiar ele aqui, próxima vacina. Não pode encontrar o texto, vou importar ele aqui dos nossos componentes. Próximas vacinas. Tem um espaçamento aqui também de 15. Tem. Então, vou pegar esse cara aqui, vou colocar ele aqui, 15. E agora a gente precisa ajeitar isso aqui, só o tamanho. Então, ele aqui ele vai ser um 20 semi-bold do Montserrat.
Teoricamente eu não tenho esse type. Então deixa eu me ver aqui nos nossos styles, nas constantes. E aqui eu tenho comum, 20, 20, 20, 20, não tenho nenhum. O que eu posso fazer seria basicamente criar um novo. Vou chamar de H7. Isso. Aqui só precisa ir no comum. Ainda bem que a gente criou assim. E aqui no set, a gente teria um menor ali do Montserrat, que é o 20. E ele é um semi-bold. 600 é semi-bold. Tranquilo, vou fechar aqui, fecharei aqui, aqui também. E aqui eu vou passar para ele um typography H7. E aqui tá bem próximo agora já do que a gente pretende ter ali. Então seria isso. Já tá fazendo o formato, já tá pegando a data certinha. Teoricamente ele tá do mesmo tamanho, só porque tá com um zoom bem grande ali, que é normal, 16 pixels, tá certo. Tem um calendário, tá fazendo tratativa. Então é basicamente isso mesmo. Já tá meio que pronto. Coloquei até uma a mais aqui, mas a ideia é mais a gente fazer esse card mesmo. Vou colocar até como uma branch nova. Então fit barra vaccine. Posso colocar com underline card. Deixa eu ver tudo que a gente fez. Então create vaccine card component. Enter. Publicar branch. Vamos dar um github pr create. Title vai ser o fit barra vaccine card body, continuar no browser. Ele abriu aqui para mim. Basicamente isso. Vou fazer o de sempre. Tiro o print, copio, colo aqui e vou colocar a descrição. Create a new component. E eu posso colocar aqui vaccine card. Seria basicamente isso. Vamos criar um PR. Show. Tá ficando bonito aí. E eu já posso dar merge também. Então, confirmar o merge. Posso apagar essa branch. A gente usou apenas para isso. Vou colocar develop novamente. Tem um develop from origin. É que eu fiz o clone errado aqui, então posso fazer só um git checkout e aqui B. Já estou na develop. Então git pull origin develop. E voilá. Pegou todas as modificações pra gente novamente. Show! Por essa aula é isso, pessoal. Então na próxima a gente vai continuar com o resto do layout. A gente tem agora a campanha de vacinação. E é basicamente um card aqui que a gente tem. E aí a gente continua isso na próxima aula. Até lá!